Estamos ao vivo aqui, franquias ao vivo, não é que estamos ao vivo, franquias ao vivo, hoje um franquias ao vivo de começo do ano especial, Alan Rock, Cacau Show, gerente de expansão da Cacau Show, vai contar uma história incrível que eu tenho muito orgulho de... Posso falar que eu faço parte ou não? Cara, mas você faz parte dessa história. Óbvio, botei você na parede. Estou aqui com a Fabi, que é franqueada de... Caieiras, da Cacau Show. E a Cida, que é de... Guarulhos, olha aí. Daí nós vamos bater um papo aí, porque tem uma história bacana da Cacau Show, que começou... Quer dizer, aonde eu sei em 21, mas eu imagino que começou antes, é isso que o Alan vai contar. E que traz muito orgulho pra gente. Esses caras, nos últimos 2 anos, abriram 1.500 unidades. 500 em 2021, e 1.000 ano passado. Os caras dobraram a meta, foram para 1.000, a gente vai saber daqui a pouco se vai para 2.000. Alan quase infartou, né? Mas Alan, conta um pouco, porque... Pô, Alan é amigo aí de longa data, de corrida, de time de esporte, né, Alan? Já fomos campeões, vice-campeões. Eu tenho uma figurinha exclusiva pro Alan, porque ele é doidão quando ele corre. Ele faz as melhores selfies do planeta, né, Alan? É isso aí, Benão. Gente, bom dia, Benão. Primeiro, obrigado aí pelo convite. As meninas aqui, obrigado por terem vindo. Né, em nome de toda a nossa rede aqui, que está sendo representada pela Cida, pela Fabi. Agradecer e contar um pouquinho dessa história, então, desses últimos 2 anos, que sim, em 2021 nós abrimos 500 lojas, em 2022 nós abrimos 1.000 lojas, Beno. E a gente está procurando entender um pouco o que significa esse número, porque a gente não encontrou registro de outra rede de franquias no mundo que tenha aberto esse mesmo volume de unidades no único ano. Né? E isso aconteceu porque em 2020... foi um ano que a gente teve uma série de aprendizados ali por conta da pandemia. E naquele ano, Beno, a gente continuou sendo procurado por novos franqueados, por leads, para abrirem lojas Cacau Show. E aquilo chamou muita atenção da gente. A gente falou, cara, mas num ano tão complexo, tão difícil, as pessoas continuam nos procurando. Né? E a gente fez uma pesquisa para entender isso. E surgiu muito ali 2 aspectos principais. Tá? O pessoal falou, olha, eu estou procurando a Cacau Show mesmo num ano como esse, pela força da marca, então tinha confiança na marca, e pela multicanalidade. Então eles perceberam que o nosso negócio, ele é além da venda balcão, né? Porque a Cacau Show ela oferece diversos canais de venda para o franqueado. E junto a isso, a pandemia ela veio ali algumas semanas, alguns dias antes da Páscoa. Pegou a gente na veia. O que a gente pensou? Passada a Páscoa a gente vai ter um problema sério de lojas sendo colocadas à venda. E não tivemos. Aliás, nos últimos 3 anos nós temos os menores índices de repasse da rede. E aquilo levou a gente a começar a idealizar o seguinte, falou, olha, nosso franqueado não está colocando loja à venda. Se ele não está colocando loja à venda, inclusive, isso pode se transformar numa disposição em continuar crescendo com a gente. Nós temos prospects nos procurando, não é? E a gente estava concluindo um novo projeto de unidade franqueada, que era a loja container, né? Um investimento mais acessível. Por que mais acessível, Benão? 75% das pessoas que nos procuravam, elas acreditavam na marca, queriam empreender com a gente, mas elas ainda não tinham o capital necessário para a loja Smart, para a loja Águia, ou mesmo o quiosque, que eram os modelos que nós oferecemos. Então, só para ter uma ideia, Alan, quais são os valores de cada um desses para fazer o contraponto com a nova? Perfeito. Então, assim, a loja Smart, o investimento, incluindo o estoque inicial, taxa de adesão, a partir de R$160 mil. E a loja Águia, nosso modelo mais tradicional da rede, não é? A partir de R$250 mil. O quiosque a partir de 110, porque embora a percepção do quiosque ser mais barato, mas ele é um projeto adequado àquela situação, então ele não tem escala e a gente conseguiu... Todo lugar que dá para pôr um quiosque. Não é todo lugar que dá para colocar o quiosque. E a gente conseguiu idealizar então a loja container. Na época, agora está a partir de 74.900, mas na época a partir de 64.900. Então isso contribuiu para que a gente aumentasse muito a possibilidade de atender esses empreendedores em locais que a gente entendia que era viável ter uma operação Cacau Show, mas que a loja Smart ou a loja Águia não casava o nosso payback desejado com o potencial daquela região. Né? E aí levou a gente então a lançar o plano de 2021 para abrir 500 novas unidades. Para entender o que isso significa, nosso recorde até então em um ano, que não é pouco, mas tinha sido de 263 unidades. Era quase o dobro. Pois é.
E, rapaz, o fato é que no final de 2021 a gente comemorou a inauguração de 500 novas unidades. E ali para outubro de 21, a gente já começou a idealizar o 22. Cara, tem mercado, tem franqueado. Mais da metade dessas lojas, tanto em 21 quanto em 22, foram feitas com franqueados já da nossa base. Né? A gente tem um sistema aberto, que permite que novos franqueados adentrem o sistema, mas mais da metade, até porque a gente, inclusive, a gente idealiza incentivos para que a rede continue crescendo conosco. E aí levou a gente a esse plano super audacioso, a gente se estruturou bem, né? Mas para lançar esse plano de abrir 1.000 novas operações em 2022. E aí, algumas semanas atrás, rapaz, depois de muita emoção, a gente comemorou. Né? Então, fica aqui também o agradecimento a toda a turma da Cacau Show que fez isso acontecer. A nossa rede, temos aqui franqueados que entraram com a gente no Projeto 500 em 2021, franqueada que cresceu com a gente em 2022, já era nossa franqueada e continuou acreditando na marca. E vamos que vamos, Benão, porque ainda tem bastante coisa para acontecer, viu? Pô, demais, Alan. Deixa eu contar até uma curiosidade, porque você falou que 75% não tinha o capital necessário, e daí vocês foram para esse movimento de fazer algo mais acessível. No portal do franchising, 80% mais ou menos das pessoas que entram e fazem buscas tem até 100 mil para investir, e quase metade até 25. Então, assim, vocês têm que lançar um negócio até 25 mil. Tem um próximo desafio, né, Beno? Mas eu ainda tenho uma curiosidade, Alan, que é, na verdade, duas, assim, principais. Uma, vocês fizeram um movimento com os franqueados que já estavam na rede, imagino eu, mas mesmo assim não sei se era possível em 2 anos 1.500. Então, o que vocês fizeram a mais na captação de leads? O que vocês mexeram no processo de seleção? E o segundo, eu imagino que o container possibilitou que vocês entrassem em cidades menores, em outros lugares, para também dar vazão a todo... Pô, não acho que foi na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, que é o mais forte aí do franchise brasileiro, mas foi no Brasil inteiro. Perfeito. Isso foi alguma coisa que possibilitou graças ao container ou não? Também. Assim, a gente teve que ativar alguns drivers importantes nessa história, não é? Primeiro, oferecer incentivos para a nossa rede, que em toda a nossa história a gente não tinha oferecido ainda. Não tinha essa política. Ajudar a rede no sentido de prazos, de bonificação em produto, de desconto em taxa de adesão, mas de uma forma muito pé no chão, tá, Beno? O que eu chamo de muito pé no chão? Por exemplo, poxa, a gente vai dar bonificação em produto ou desconto na taxa de adesão porque o franqueado está sem o capital? Não, porque a gente queria um franqueado também estruturado para que não fosse só abrir, mas para a perenidade do negócio, não é? O portal do franchising, ele sem dúvida nenhuma que é importantíssimo para nós, né? Então a captação de novos franqueados através do portal do franchising, através do site Cacau Show, que a gente remodelou o site para ele ficar mais amigável, ou como se diz por aí, mais friendly, né? Pro lead, pro novo franqueado. E a gente tem há uns 2 anos, aliás, imediatamente ao início da pandemia, foi uma ferramenta que a gente ativou, que é o nosso canal Negócios Cacau Show no Instagram. Aquela permite uma comunicação muito rápida, muito ágil, muito transparente com o novo franqueado. E aí, junto com isso, internamente também a gente estruturou, porque uma meta desse tamanho, só a expansão não consegue fazer. Então, aquilo lá virou uma meta da firma, né? com bônus atrelado a resultado, com a nossa equipe de consultoria de negócios, ela tendo meta e premiação por abertura de novos negócios. Só que aí tem um detalhe, Beno, por segurança e por governança, e eu sou fã disso, afinal de contas, eu estou indo esse ano para a minha 19ª Páscoa na Cacau Show, eu quero continuar muitas outras Páscoas lá. Então a gente quer que esse negócio seja sólido e perene. Quando a gente fala em meta de abertura de novas unidades, através da nossa consultoria de campo, 75% do prêmio que ele ganha por contribuir com a abertura de uma nova unidade, ele recebe 12 meses depois daquela loja abrir, se ela estiver performando dentro do business plan. Então existe uma responsabilidade nisso aí. E a loja Container, nesses 2 anos, ela respondeu por quase metade das novas operações, né, que é justamente o que você falou. A gente conseguiu estar presente em locais que os modelos que já existiam não permitiam. Né, porque existia demanda, mas que descasava com o payback desejado. E a loja Container, pelo investimento realizado, em torno de R$80 mil, permitia a gente permanecer, preservar o payback de 12 a 18 meses. Pô, que demais. Você vê, então tem uma preocupação com longo prazo até atrelado a bônus, muito bacana. Fabi, você
estava na rede, é isso? Estava na rede. E daí você comprou nessa leva das 1.500, foi ano passado ou esse ano? Foi ano passado. Ah, mas então conta um pouco. Você já está há quanto tempo na Cacau? Você fazia o que antes? Eu estou na Cacau Show desde 2013. Agora, em agosto, eu faço 10 anos de rede Cacau Show. Opa, tem festa para quem faz 10 anos? Tem festa para 10 anos? Vamos fazer uma festa junto. Esse ano a Cacau faz 35 anos de idade, então a gente faz um festão junto. Tem franqueado há 35 anos lá? Não, porque a gente abriu loja um pouquinho mais para frente, isso aí. Certo. Mas já tem com mais de 20 anos. Uau! E a minha última loja eu abri o ano passado, que inclusive é o modelo container. Né? Antes disso, eu já trabalhava no comércio, me identificava muito com a Cacau Show, mas tudo assim, informal, né? Eu não tinha CNPJ, né? Então trabalhei CLT. Mas você trabalhava por conta, não era... Isso, trabalhava por conta, mas também trabalhei 10 anos CLT, mas tudo coisinhas assim que eu achava que tinha a ver comigo. Mas aí não estava contente ainda, né? E aí... antes de abrir a Cacau Show, fiz uma pesquisa, eu tinha uma banca de revista, a revista já estava meio que caindo, ninguém estava indo mais na banca comprar revista, já foi mais era digital. Aí eu falei, não, eu tenho que abrir um negócio, eu tenho que fazer algo diferente, eu vou pesquisar franquias, porque tem toda essa assessoria, e eu achava que eu tinha o perfil para comandar. Sim, você já empreendia, né? Sim, e na minha cidade não tinha Cacau Show. Caieiras, não tinha. E aí procurando, difícil ponto, mas vamos conhecer, vamos pesquisar. Eu vi que a Cacau Show na época tinha 800 e poucas lojas. Pesquisando, até eu abrir a loja demorou mais ou menos 3 meses, o processo de procura do ponto, aprovação e a abertura da loja. O Alan que te segurou lá esses 3 meses. Era pra gente achar o melhor ponto junto com ela. Sim, mas justamente porque era muito difícil lá em Caieiras. Inclusive, várias pessoas, depois quando a gente abriu a loja, veio falar pra mim, mas como você conseguiu? Eu tentei, não consigo ponto, porque a cidade é pequena, tá expandindo agora. O centro praticamente são 2 ruas bem movimentadas, mas tá em expansão. Você saiu batendo perna pra encontrar, né? E não tinha placa nenhuma de aluga-se, né? Aí tinha que perguntar, você tá sabendo, né? Tinha que persistir. E aí, por incentivo também do meu marido, que na época trabalhava numa rede de supermercado, eu não estava feliz com o que eu estava fazendo. Ele falou, não, você tem que trabalhar numa franquia, você se encaixa, você tem perfil, você sabe lidar com pessoas. E aí até que deu certo a Cacau Show, né? Depois da abertura da loja, 6 meses depois, vim engravidar. Opa. Do meu segundo filho, na verdade, filha, né? Ana Júlia. Esse nome é bem característico mesmo da Cacau Show, por conta de uma festa que eu fui. A primeira festa que eu participei na Cacau Show. O Ale gosta muito de tocar, cantar. E aí, escutei lá, Ana Júlia. Os irmãos, né? Os irmãos. Aí falei, vai ser a Ana Júlia. Filha da Cacau, então. Essa aí, ó. E quando eu entrei na Cacau Show, eu já estava com esse propósito de ter mais de uma loja. Eu falei, não, eu vou com foco, vou com determinação, vou fazer acontecer. E aí eu chamei meu irmão para trabalhar comigo, né? Na época não era sócio, eu chamei para ser funcionário. Aí eu falei, você quer trabalhar comigo? Só que é assim, a gente vai só trabalhar. Não vai ter salário, não vai ter nada. Nós vamos trabalhar juntos para daqui mais ou menos 1 ano e meio no máximo a gente abrir nossa segunda operação. Olha. E aí, nesse tempo, fiquei grávida. Teve que fazer umas adaptaçõezinhas ali, né? E a gente só foi poupando. Eu, meu irmão e mais uma funcionária. Então eu tinha um salário só da funcionária, mas o nosso a gente já estava focado em abrir essa segunda operação. Quando foi para abrir a loja, também não tinha dinheiro. Fabi, eu preciso enfatizar isso que você falou, porque é um negócio do empreendedor. Você tinha uma meta de abrir uma segunda loja. Então, gente... Quem às vezes pergunta pra gente, franqueado recebe salário, como funciona a vida do empreendedor, óbvio que você poderia ter feito uma retirada, porque não era teu foco naquele momento. Mas ela falou, não, como é que é, Babi? Não vou tirar nada, vai trabalhar só de pagar graça. para funcionário. Vai trabalhar por 1 ano sem receber nada. Tudo E que a gente vai ganhar vai sempre abrir né? nossa segunda operação. E nessa abriu? Sim, abri depois de 1 ano e 3 meses. Detalhe, 2 meses. Com o próprio dinheiro da primeira operação. Com o próprio dinheiro dessa primeira operação.
E com uma bebê ainda, de 2 meses. E com uma bebê. Ó, o maridão tá lá atrás, ele tava trabalhando o dobro, já vi tudo. Não sobrou pra ele. Não, nessa ele tá época, rindo porque é verdade. Nessa época ele não trabalhava ainda comigo. Não, mas tinha o emprego dele. Tinha o emprego dele, né? Trabalhava em outra empresa. E aí eu falei, e agora, né? A gente que é mãe, mulher, dona de casa, a gente não pode deixar de fazer as nossas coisas por questão de filho. E coloquei um bercinho lá no estoque da loja e vai comigo todo dia. Tanto é que hoje ela tem 8 anos. Nossa, eu falo que é a minha melhor consumidora oculta. Porque ela cresceu ali, ela tem uma visão... Eu já ia perguntar se ela já tá vendendo lá também. Já, ela vende, se deixar ela vende. Ela já perguntou, mãe, com quantos anos eu posso trabalhar aqui na loja sendo vendedora? Puxou a mãe, né, pelo jeito, né? Eu falei assim, espera mais um pouquinho, mas pode vir de vez em quando, mas assim, ama. E aí, fui persistindo, né, fui abrindo outras lojas. Hoje eu tenho 6 lojas. 6 lojas. Uau. Todas na minha região. Então você abriu uma a cada 1 ano e meio, 10 anos. Praticamente. Sendo que a terceira e a quarta foi loja de repasse, de outro franqueado. Tá. Porque na ocasião eu abri uma segunda loja numa cidade que já tinha um franqueado. Você foi abrindo nas cidades ao redor. Isso. Tá. Aí fui abrindo. Fabi, conta de repasse. Repasse, para quem não sabe, é você comprar uma loja que já está em operação. Aliás, aprendi muito com repasse com esses caras aqui. O Alan, na época o Marcelo, o Evandro, a gente conversou muito sobre repasse. E eu sou um fã de repasse, porque é uma operação que está lá funcionando, já tem cliente, já tem venda, já tem histórico financeiro. E tem às vezes as pessoas pensam, pô, mas está vendendo porque problema de relacionamento. Tem N problemas que podem acontecer. A Alan já me contou N histórias, mas uma coisa que eu nunca vou esquecer, e a Alan me falou, eu lembro até a sala a gente conversando. Geralmente, a franquia que é vendida em repasse, quando entra um novo dono, ela explode de... E foi justamente isso que aconteceu. Teve assim um crescimento extraordinário. Que gestão, né, Fabi? Sim. E como era na mesma cidade, eu já tinha uma loja do outro lado, que foi uma loja que eu implantei, as pessoas faziam essa comparação. Poxa, que legal, vocês estão aqui agora, tal. E assim, gostei, aprendi, né? No começo foi difícil, sim. Eu participei de quase todos os treinamentos, se não todos, da Cacau Show. Né? Atendimento, kits, VD, venda corporativa. Eu falei, eu vou me aprofundar nesse negócio aí, vou fazer acontecer. Hoje estou com 6 lojas, não tá fechada ainda, né? Provavelmente pode aparecer uma 7ª aí, uma loja super top. Já tá rindo. Mas é isso, eu gosto muito, me identifico, e eu acho que se a gente tiver foco, determinação, a gente consegue. Nessa primeira loja, quando eu abri, eu também não tinha o capital. Não tinha um capital disponível. Foi uma época que a gente estava construindo, tipo, todas as nossas reservas foram para a construção dessa casa, estava ainda pagando dívida, e aí a gente falou, a gente tem um terreno, vamos vender? Vamos vender. E aí, a partir desse terreno, foi que a gente foi construindo e estamos aí. Olha, vocês são bate-palma. Olha, vocês são corajosos. Não, mas, cara... Filho, vender casa, não ter toda a grana e construir e esse patrimônio, né? Não, mas você vê, Benão, que nessa história tem pesquisa sólida pelo ponto comercial, 3 meses para ter o ponto adequado, participação de todos os treinamentos, não é? Porque, claro, que tem um aprendizado da prática. Mas nós falamos, participei de todos os treinamentos. Poxa, abri a segunda loja. Não, então a primeira a gente vai ser austero, não vamos fazer retirada. Poxa, tem oportunidade de repasse, você falou isso. Assim, historicamente, a nossa média do faturamento do novo franqueado, não é, no primeiro ano, quando ele adquire uma loja de repasse, é de um aumento em torno de 20% a 25% em relação ao anterior. E, de novo, nada errado com a pessoa anterior, não é isso, mas você tem ali uma nova gestão, uma nova pessoa, um novo gás. Um estava em declínio, então, o outro entra num pique absurdo. Quanto conceito é importante para o franchising e, poxa, isso deixa a gente muito feliz, viu? Mas deixa eu só te perguntar uma coisa, Fabi. Você falou assim, o começo foi difícil, mas tirando as questões pessoais, o que foi difícil no negócio? Porque você já empreendia. Sim, eu empreendia, só que eu trabalhava de uma maneira informal. Eu não tinha um CNPJ, né? Uhum. Eu tinha uma lojinha, que no caso era um espaço da prefeitura, uma lojinha assim,
2x2, 3x3, um negócio bem pequenininho, que era um espaço ali mesmo para quem quisesse abrir seu primeiro negócio. E era tudo assim, informal, então eu falava assim, nossa, mas abrir uma Cacau Show, eu achava que estava muito acima do que eu poderia fazer e da minha capacidade, né? Eu não fiz faculdade, eu falei, como é que eu vou entrar nesse negócio aí se eu não tenho todo esse conhecimento? E aí quando eu falo que meu marido foi o meu incentivador, porque ele falou, não, mas você vai fazer acontecer, porque você vai pra cima, você vai buscar, você vai, eu tenho certeza, vai ser sucesso. E aí eu acreditei nisso, né? Tanto é que quando eu fui fazer o treinamento da Cacau Show, depois que você já é franqueado, que você já foi aprovado, nossa, eu entrei em pânico. No terceiro dia eu quis desistir. Mas assim, porque assim, eu comecei a ver aquilo, eu falei assim, meu Deus, onde é que eu fui me enfiar? Uhum. Mas eu falei, não, mas já tá certo, eu fui aprovada, é isso, eu vou fazer acontecer. E tanto é que depois que eu abri a loja, eu fiquei praticamente, assim, uns 3, 4 meses vindo todo dia gente na loja para fazer, tipo, entrevista comigo. Perguntar como que eu fiz, sabe? Nossa, mas não é difícil. Mas aí qual horário você pretende ficar? Porque a nossa região, sábado, tinha um mau costume, né? De 2 horas da tarde começar a fechar o comércio. Eu falei, nossa, mas sábado é o dia mais movimentado. Como é que o povo vai fechar? E o pessoal falava, e aí, que hora que vocês vão fechar? Eu fico aqui até 7 horas da noite. Se o cliente quiser vir comprar, eu tô aqui. Aí um dia um comerciante falou assim, meus parabéns, viu? Você vai pra frente, porque aqui as pessoas fecham e as pessoas ficam sem opção, acabam se deslocando pra, sei lá, ir pra shopping, outras cidades, coisa e tal. E aí eu fui vendo e falei assim, nossa, eu tô fazendo a minha parte, eu tô no caminho certo. Né? E aí nessa persistência de querer fazer mais e melhor, foi que me deu gás pra eu continuar. Que bacana. Cida, tua história é um pouco diferente, né? Porque você tá na primeira, já indo pra segunda, Tô terceira. Na primeira, com a pretensão de ir pra segunda. Mas você abriu esse ano? Abri pós-pandemia, finalzinho de 2021. Finalzinho de 2021. Finalzinho de agosto, tava na meta das 500. E antes disso, CLT, vamos começar o antes. O que você fazia? Advogada, trabalhava. Advogada. CLT, cabeça completamente diferente de empresário, né? Uhum. E aquele negócio de receber salário, pagar suas contas. Aí conversando com meu marido. Sempre os mal. Também tá aqui o marido. Sempre. Meu maior incentivador da vida, eu acho. E eu conversando com ele, dizendo que eu já estava um pouco cansada da área. Você já estava advogando, sei lá, 5, 10 anos? Já estava nessa empresa trabalhando quase 10 anos. Aí eu falei para ele que eu estava um pouquinho cansada e eu tinha um sonho de abrir uma franquia. Eu já tinha uma paixão pela Cacau, já era consumidora direta dela. E era um sonho antigo meu. E nós tínhamos... E aquilo que a Fabi falou, a gente também não tínhamos o capital. A gente tinha uma casa de aluguel, vendemos a casa, entrei no processo de seleção. O mercado imobiliário ama vocês. Todo mundo vendendo a casa para comprar cacau. Vendemos a casa e entramos no processo de seleção. Graças a Deus deu tudo certo. Inaugurei minha loja na meta de 500, no finalzinho de agosto, pós-pandemia. Deu super certo. Sou apaixonada pela minha loja, pela marca. E na quarta-feira da semana passada, minha reunião com o meu consultor foi para a pretensão da gente estar abrindo a nossa segunda. Opa! Olha aí. Olha lá. Olha o sorrisão, olha o que sorrisão. legal. Poxa, vamos tá continuar gerando prosperidade, né? Já está garantida, né? Já está garantida para a meta do ano que vem. Agora, Cida, e você tá onde mesmo? Guarulhos, a Cacau Show Vila Augusta. E essa mudança de chave? Maridão dando força e tudo mais, mas, pô, sair da vida... Mudou completamente. Mudou completamente. O empreender é uma decisão e tanto, né? É uma decisão... Assim, é muito difícil de se tomar, porque você trabalha como CLT, você tem aquele conforto de você trabalhar, você ter seu salário, pagar suas contas, acabou. E não só isso no teu caso, porque você era advogada. Sim. Né? É uma profissão, pô. Sim. Aí o que eu buscava? Alguma coisa minha, né, para eu estar trabalhando, eu empreender. Aí foi que deu certo a Cacau Show.
Mas você não chegou a ver outro negócio, era Cacau. Não, Cacau você na fechou cabeça. Na Cacau. Foi diferente da Fabi. Cacau era apaixonada. Eu já tinha uma vontade já há muito tempo de abrir a franquia. Aí, e a mudança? Foi assim, completamente, né? Eu era CLT, CPF, mudei para CNPJ. Bom, Tem mais número, já é? Mas eu acho que o legal, o bacana foi que eu falei pro Arlan, falei até pra Fabi, né? É a sua liberdade financeira, de você gestar seu próprio negócio, e a sua liberdade profissional. Eu acho que esses dois, acho que não tem preço nenhum. E hoje eu tô bem feliz, bem realizada, bem feliz mesmo. Ah, que bacana. E é legal que você falou de liberdade. Muitas vezes as pessoas falam, eu não vou pro franchise porque não tem liberdade. Mas você vê, você tinha liberdade para fechar às 2 da tarde, não sei se isso é uma imposição da marca, o horário que abre ou que fecha, tem isso? Não, a gente tem um combinado com a rede de funcionar o horário comercial do local. Então, o local lá fechava às 14. Se ela fechasse às 14, a gente já seguia a vida, mas essa é uma decisão importante. Poxa, eu vou um pouco além, porque tem demanda, né? E, claro, aí tem uma sexta-feira de Páscoa, que é feriado, mas o nosso negócio precisa funcionar e tal. E nessa coisa, falando de liberdade, sabe? Porque tem uma coisa muito importante, Benão, me veio aqui a lembrança, porque muitas vezes fala o seguinte, eu não vou para a franquia, porque a franquia é um negócio todo formatado, disciplinado, não vou ter liberdade. É um conceito que a gente precisa ler pelo outro lado. Quando eu tenho um negócio com método, com disciplina, isso me gera liberdade. Porque muitas vezes você tem um empreendedor que ele não consegue ou se organizar, ou ter apoio da franqueadora justamente para ajudar ele na gestão e na organização, e aí ele consegue perder toda a liberdade porque ele fica escravo do negócio. Né? E quando você tem um franqueador apoiando, justamente ele te ajuda com essa disciplina a te dar liberdade, não é? Uhum. E você vê o caso da Cida. Cida, todo o suporte que recebe da Cacau, e o marketing que está feito, e a marca que você já conhecia e gostava, imagino que agora vender já é uma paixão, então vender algo que você gosta, mas no resto, eu acho que lidar com funcionário, o dia a dia, como que você atende o cliente, aí a Cida, não é? Exatamente. Perfeito. Né? Não tem, eu imagino que tem treinamento e tudo mais para isso, mas é a tua simpatia. Não, né? Que a gente não trabalhe menos, né? O empresário, o empreendedor, ele trabalha caramba. Trabalha pra caramba. Muito. Primeiro a chegar, a última a sair. Exatamente. Mas a gente tem uma liberdade, se a gente trabalha, se a gente gesta a nossa empresa com dedicação, como a Fabi falou, com afinco, e uma franquia que já vem com toda a sua estabilidade, sua organização. Porque aquele negócio, a franqueadora, ela faz todo esse papel de apoio. Agora, lá no ponto de venda, é essa personalidade do franqueado com o cliente, com o funcionário, que faz a diferença. Isso eu tenho certeza absoluta. E, Alan, sabe o que me perguntou? Tem um casal que eu tô trocando mensagens no Insta do portal do franchising, é a Nath e o Marcos. Aí eu até não sabia, porque o Insta deles é Nath e Marcos. Eu falei, eu tô falando com a Nath ou com o Marcos? Ela falou, você tá falando com a Nath, mas eu tô procurando pro Marcos. Então você vê que os casais amam a Cacau. Mas ela me perguntou uma coisa que eu não sei dizer, se saturou já a Cacau Show. Eu acho que não, né, porque o Brasil é gigante, né, mas conta um pouco, porque ela tá doida aí para pegar uma. Essa é uma pergunta bem legal. Assim, rapaz, a gente encerrou o ano passado com 3.762 unidades. Em quantas cidades? 1.480. Tá? Eu tenho esse número exato porque foi uma pergunta, a gente acompanha e a gente está esperando chegar na 1.500 para fazer alguma comemoração. Tá? A gente gosta de comemorar as coisas lá. Mas, então, olha só, com tudo isso, quase 4.000 pontos de venda, quase 1.500 municípios ocupados, a gente ainda não chegou a 13% do mercado de chocolate. Olha. Você está entendendo? Então tem muita coisa para acontecer. Agora, a gente tem mapeado, nossa inteligência de expansão traz para a gente que a gente tem o potencial de chegar com os formatos atuais, de repente a gente desenvolve novos formatos e tal, mas em até 5.000 pontos de venda. Então, poxa, vou arredondar 3.800, vai ter pelo menos mais 1.200 pontos de venda para a gente abrir nos próximos anos. Então tem chão. Ó, e Nath, falei que eu ia te citar aqui no programa, espero que esteja assistindo. Ô Cida, a Fabi falou que no começo, e você vê, ela já veio de um caminho de empreendedorismo, óbvio que o teu conhecimento advocatício
ele é super importante, eu acho que para um negócio, mas você não atendia, não vendia, etc. Quais que foram as suas dificuldades? Onde você falou, putz, aquela insegurança, mas que a gente vai, né, do mesmo jeito, mas aonde pegou para você? O que você sentiu de dificuldade no começo? Em tudo, né? Tudo era novo, né? Tudo. E a Fabi lembrou... Você não comia o estoque, né? Você adorava lá com a Cacau Show, começou a comer lá. Não, comi um pouquinho, porque a gente precisa conhecer de todos os produtos. Precisa, né? Experimentar tudo. Mas a Fabi lembrou um ponto muito importante que eu passei. Ela falou assim, a gente abria de domingo a domingo, eu entrava de manhã e saía à noite. E realmente foi o que aconteceu comigo. E o meu marido, coitado, não tinha um dia de paz comigo. E foi o que eu fiz para aprender as coisas que eu não sabia. A gente começou a abrir a loja de domingo a domingo, uma para ficar conhecida no bairro, e para eu estar sabendo como fazer, aprender tudo. Então eu chegava de manhã, era a primeira e a última a sair. Foi aquilo que você falou, Fabi. A gente, no começo, vai com tudo. Não que a gente não continue assim, tá? Mas assim, hoje, por exemplo, no meu caso, eu tenho mais funcionários, eu tenho a pessoa que cuida, uma gerente geral hoje que cuida das minhas lojas, eu consigo também ter essa liberdade, né, de sair, de horários, mas assim, o começo é muito importante para quem está começando agora, está à frente do seu negócio. Barriga no balcão, né? Exatamente. Sim, e a questão também da padronização. É uma coisa que eu coloco isso desde o início. Aprender a fazer da maneira certa para virar hábito, né? Então, é uma coisa que vai fluindo. Né? Então, assim, o começo é importante sim, não que se a pessoa fala, não quero abrir uma Cacau Show, não, tem que se matar de trabalhar, mas não é questão de se matar de trabalhar, mas onde você quer chegar. Sim. Né? O que você quer alcançar, quais são os seus objetivos, sua meta. Quer ficar numa loja só, quer ter 2 lojas, não sei. Aprender aquilo que você está fazendo, né? E aí é que vai determinar o seu resultado. Né? Porque assim, eu também sou apaixonada pela Cacau Show, como eu falei, e 7 é um número bem especial, né, na Cacau Show, né? A gente tem uma crença aí em torno do número 7. Aí eu tô com essa loja aí, número 7, aí na minha cabeça, assim, tem que ser uma coisa muito especial, de repente uma superstore, né? Olha. Já deu certo, né? Mas, assim, quando a gente tá estudando, analisando, também a gente não pode dar um passo maior que a perna. Se a gente achar que não é o momento, a gente não que vai desistir, mas, de repente, esperar um pouco mais para fazer algo assim assertivo. Sobre isso, quando ela resolveu abrir a segunda unidade, ela fala com vocês ou isso é planejado? Como que funciona na Cacau? Em conjunto, viu, Beno? É uma coisa que me abriu aqui uma possibilidade. Se o tempo estiver estourando, você me avisa se eu falar demais, hein, Benão? Mas é que é o seguinte, você falou, né, de uma loja, depois outra loja. Tem, assim, em relação ao franqueado, primeiro, tem uma curva de aprendizado, não é? Eu costumo brincar lá nos treinamentos novos franqueados, Natal e Páscoa são as campanhas mais fortes que a gente tem. E aí eu brinco, falo, gente, na primeira campanha, né, vocês vão ser atropelados sem saber de onde veio o caminhão, sem saber de onde veio a placa. Claro que a gente dá todo o suporte, mas é a primeira grande campanha, né, e aí tem a prática. Na segunda grande campanha, você já consegue ver de onde ele vem, para onde ele vai. Na terceira grande campanha, você está dirigindo o caminhão, né? E tem uma outra coisa, Beno, que a gente mantém até hoje, algum cuidado quando um franqueado ele vai abrir a segunda, a terceira operação. Lá atrás, a gente só abria a segunda unidade de um franqueado que tinha a primeira, quando ele tinha passado por um Natal e uma Páscoa. Depois a marca foi ficando mais forte, foi se estruturando, a gente passou a abrir a segunda operação só depois que o franqueado tinha passado ou por um Natal ou por uma Páscoa na primeira, né? Hoje, por exemplo, no caso da Fabi, que vai abrir, ela tem 7 operações. Claro que aí a qualquer momento que ela deseja, porque ela já tem 7 operações. E aí como é que a gente trabalha? Ela sinaliza o consultor de campo dela, fala, olha, eu quero abrir mais uma operação. E aí o consultor de campo, junto com o consultor de expansão, trabalho conjunto, ajuda ela na coisa da pesquisa do ponto. Ela também, na região que está ali todo dia, vai ficar de olho nos pontos. Agora, mesmo o franqueado que já está com a gente há muitos anos, a gente faz a análise do ponto como se fosse a primeira loja. O perfil, naturalmente, que não, a gente só atualiza algumas informações, já está com a gente há 10 anos, mas a gente tem, sim, o mesmo cuidado com cada ponto novo que abre, mesmo um franqueado que já está muito maduro com a gente. De novo, não interessa para a gente só abrir, interessa a perenidade desse negócio. Sim, né? sim. Eu perguntei, porque eu já escutei vários casos que a franqueadora fala, calma,
porque ela sabe que o cara não dirigir uma loja é uma coisa, duas, três. Você foi para esse caminho de ser multifranqueada, que é talvez o que a Cida está querendo ir, já indo para a segunda loja. Quais que foram os desafios? Porque hoje é como se tivesse tua mini rede. Veio o Décio aqui outro dia, ele falou assim, olha, deixa a estratégia com o franqueador e toca. Você é operação. Você já está mudando de chave para ter a estratégia da tua mini rede aí. Né? Mini rede. Então, Ó, escuta aí, hein, Cida. As dificuldades, o que eu tenho a dizer, as dificuldades sempre vão existir. Sim. Seja Cacau Show, seja uma outra marca, sempre vai existir. Então, assim, como eu tinha na minha cabeça que eu já tô na Cacau Show, não fazia sentido para mim, de repente, abrir um outro tipo de negócio. E daí eu já teria que dividir o foco, né? Já não seria mais 100%. Uhum. E assim, o que eu tenho em mente a gente sempre tem que saber ouvir, escutar, né? A gente, por mais assim, que eu já estou há 10 anos, eu não sou melhor que a Cida que está aqui, que está na rede há 1 ano e meio. Não sou melhor que ela, estou aprendendo ainda. E assim, pessoas, é difícil lidar com pessoas também. Acho que é uma das coisas mais difíceis. Sim, é um grande desafio. Mão de obra hoje, se você não tiver uma loja, uma equipe bem preparada, o seu resultado você pode querer o máximo, mas você não vai conseguir nem o mínimo. Então eu já tenho determinado para mim quais são os desafios que eu tenho pela frente. Até conversando com a Cida ontem, a gente não se conhecia, né? Eu falei para ela, Cida, a guerra, a Páscoa é a 3ª guerra mundial. Assim, a gente já sabendo que é a 3ª guerra mundial, porque já tem que ir não sei se estou exagerando, né? mas já vamos estar preparadas para o combate. Eu não vou entrar para perder. Exatamente. Algumas vezes eu vou ficar ali na trincheira, aguardando qual é o momento de eu agir. Mas assim, se eu tiver esse pensamento, eu falo que eu vou conseguir, porque eu já sei o tamanho do desafio que eu tenho pela frente, né? E dessa forma que eu encaro, né? Que como um desafio que a gente consegue, né? E é isso, bola pra frente. Mas no que você foi indo para a 3ª, 4ª, você sentiu que você tinha que ter uma estrutura, sim, sei lá, não sei se hoje já tem um gerente para todas as lojas, um quase RH, um RH. Meio que mudou um pouquinho. Aí foi porque juntando 7 lojas, você tem o quê? Eu tenho 6. 50 funcionários, 30 funcionários? Eu tenho 22 funcionários. Mas assim, em épocas de campanha, esse número pode chegar a 50 funcionários. Óbvio, mais que dobra. Sim. E... É ir pra guerra mesmo, então. É ir pra guerra, né? Mas a Páscoa, assim, é literalmente, né, Arlan? Porque a Páscoa é praticamente... É um período muito curto, né? Ela é muito concentrada, né, Benão? A Páscoa é mais que o Natal. Né? A Páscoa é mais que o Natal. É assim, a Páscoa representa em torno de 30% do Páscoa é do chocolate. ano. Natal é mais um pão, o panetone, presentes. Mas tem uma diferença fundamental, tá? Os dois estão muito próximos, tá? Em relação à sazonalidade. Vamos pensar que cada campanha dessa ocupe 30% do ano, mas a Páscoa um pouquinho mais. Tá. Só que com uma diferença. O Natal, ele vai crescendo de uma forma linear a partir de outubro, tá? A Páscoa, Benão, é o seguinte, é uma campanha de 45 dias. Então vamos lá, uma loja que vende 1 milhão no ano, na campanha de Páscoa ela vende 300 mil. Aí você fala, 300 mil, né, dividido em 45 dias. Não, desses 300 mil, 90% vende nos últimos 10 dias de Páscoa. Nossa. Então a concentração é muito grande. Então realmente é uma operação de guerra, não é exagero dizer, que você precisa ter para poder, nesse curto período, fazer toda a tua venda planejada. Claro, é uma venda planejada, uma compra planejada, uma venda planejada, tem todo o apoio da franqueadora, tem, mas se o franqueado lá, na operação, dormir no ponto, ele deixa de fazer venda, né? Então, e aí é aquela coisa, porque eu acho que a gente falou aqui, poxa, às vezes estou na trincheira, às vezes saio, porque às vezes você tem um determinado produto que ele está vendendo menos, e aí às vezes é um detalhe de exposição, que faz ele vender mais e puxar toda a campanha da loja. Então, é espetacular a Páscoa para o resultado do franqueado Cacau Show, mas realmente ela requer ali uma série de cuidados para que seja uma Páscoa bem sucedida, né? Vou contar uma história, que você falou de multicanalidade, até para a gente entender como funciona e como que vocês operam. Eu sempre faço almoço com a galera da minha empresa, Tribeca, no final de ano, eu esqueci de comprar os panetones. Aí fui comprar no site de vocês, tem um negócio, por sinal, bem legal, porque dá para ter múltiplos endereços, e mandei para casa de cada uma delas. Mas eu senti que, no que eu fiz isso, veio valores diferentes, por causa, obviamente, da entrega. Isso cai para as unidades? Como é que funciona
coisa da multicanalidade lá dentro? Sempre eu vi você falando de venda franqueada. corporativa. Sim. Então, a gente tem a venda direta, né, que é a venda porta a porta por catálogo, e a gente tem internamente a equipe de venda direta para dar suporte ao franqueado. Mas a captação de revendedoras, a execução desse canal é pelo franqueado. Né? Aí a gente tem o que a gente chama de venda corporativa, que é justamente o que você fez. Você fez uma compra corporativa para dar de presente para os seus funcionários. Poderia ser para um grupo de clientes, por exemplo. Né? Então, as empresas compram para presentear. A gente tem uma coisa que a gente chama da venda em company, ou que a gente chama lá de grêmio, né? Sim, que é o quê? Numa semana de Dia dos Namorados, Dia das Mães, uns 20 dias antes da Páscoa, na semana da Páscoa, fica meio delicado, a unidade franqueada montar um stand na empresa, né, para vender diretamente para o funcionário, porque ali você vende conveniência, o funcionário já compra ali, né, e aí você combina com a empresa a melhor forma de pagamento, essa coisa toda. E mais recentemente, a gente ainda tem bastante coisa para desenvolver no digital, no e-commerce. Mas mais recentemente, puxado ali pelo ano de 2020, que a gente deu um salto aí no e-commerce, mas passa sempre pelo franqueado, viu, Beno? Porque, veja, quase 1.500 municípios, uma rede com quase 3.800 pontos de venda, não faria sentido, com toda essa malha logística, vamos chamar assim, a gente não fazer esse negócio combinado com o franqueado. E precisa, a gente entende que não faz sentido que esse ganho não passe pelo franqueado. Putz, Arlan, não tem exceção? Tem. Quando o franqueado eventualmente pode acontecer, tá? Já aconteceu, aquela brincadeira é raro, mas acontece, né? Poxa, o franqueado por algum motivo não atendeu, não pôde, não quis. Aí a gente não deixa o cliente na mão, aí a gente faz o que a gente chama lá do canal direto. Poxa, uma empresa quer comprar 20 mil panetones. Mas ainda assim, a gente desenvolveu, acabei de me lembrar agora recentemente, a venda comissionada, em que o franqueado faz esta venda, a gente entrega direto nessa empresa, então num volume muito maior, e o franqueado é comissionado sem ter o encargo de receber aquela mercadoria para depois entregar na empresa. Então a gente faz toda essa logística, só que o franqueado é comissionado. Perfeito. Porque não vamos ver, ele fez a venda, entendeu? Só que, poxa, num volume muito grande, para ele não precisar dispor de espaço para receber esse volume. Depois contratar um transporte para levar esse volume. Então a gente entrega lá diretamente e o franqueado é comissionado por essa venda. Então, mas é o que a gente entende que faz sentido um negócio desse tamanho. Sim. Poxa, temos todos os parceiros aí para isso, não é? Para a gente estar junto. Você até falou de digital e começa a ter um termo no franchising das franquias nativo digitais. Sabe o Vini lá da Não Mais Pelo, Plena Face? Estava outro dia conversando com ele. Ele está com uma rede nova, né, a Plena Face, me contando que como ela nasceu agora, toda essa parte digital está pronta. Então, até a parte, né, de contrato e tudo mais é super claro. O que é mais antigo, né, ainda tem um chão, né, um conhecimento, algo para ser desenvolvido. Né? O pessoal da geração Alpha, que é nascidos de acho que 2010 para cá, né, que já nasceram no digital, nós somos franquias da geração Alpha, né, que já nasceram já no digital. Né? Vamos mudar esse nome, vamos Arlan deu um nome aqui, franquia geração Alpha. E a gente fez ano passado, até a Arlan tava, o Daniel Roque, agora virou vice-presidente, não é isso? O homem tá importante agora o homem tá Big Boss lá, Daniel. Merece, tem uma carreira ali de sucesso. A gente fez um evento super legal de pontos comerciais, ele contou muito dessa história das 1.500, né? Mas nesse evento, uma das coisas que foi falada é que o ponto comercial hoje não é mais uma questão só física, ele ajuda a fomentar vendas digitais naquela região. Né? Vocês percebem isso, Cida? Você tem uma experiência diferente porque está 1 ano e meio, mas você já percebeu isso? Sim. Você faz algum trabalho no Insta, não sei se é permitido, ou nas redes sociais, para fomentar vendas? Como que funciona? Sim, temos. Tem o Instagram próprio da loja, que a própria Cacau, né, nos autoriza a fazer. Tem essa parte de propaganda. As campanhas, quando entra, eles já dão material para a gente já fazer a propaganda. Isso é bem importante. Então você tem todo um material que a Cacau te disponibiliza, mas você que põe ou já entra direto deles? Franqueado, é o seguinte, velho, nessa coisa de proibir para o franqueado, cara, não adianta, a gente entende que não é o caminho adequado, até porque você não consegue, não dá para você. Então, o que a gente tomou o seguinte caminho? Falou, sim, o franqueado pode ter o Insta da loja, a gente contribui com o material. Tem uma regra? Um caderno de... A gente ajuda a montar muitas peças e a gente tem treinamentos em que a gente orienta. Agora, por exemplo, não sei se a Cida já fez isso, mas vou deixar ela falar,
a gente, por exemplo, orienta muito a procurar os micro-influenciadores, né? Mas pode ficar à vontade, sim, por favor. Sim, legal. Mas assim, na minha loja, pelo menos, tem o Insta, que eu tenho o Facebook da minha loja, a gente faz toda a parte de campanha, de promoções, isso é bem importante. Ainda num bairro que é o meu bairro de Guarulhos, que é o Vila Augusta, é um bairro muito grande. E no meu bairro só tem ela, só tem a minha loja. Então é bem bacana, é bem importante essa parte de propaganda. Porque senão você só tá vendendo no balcão, você não pode, o alcance que as mídias... a história desse programa aqui, a gente falar com mais gente, mostrar o franchise para mais gente, mostrar o dia a dia de vocês. A questão também da pandemia fez a gente sair da nossa zona de conforto e buscar essas ferramentas, né? WhatsApp, que é sensacional. Então, assim, e vende por WhatsApp também? Vende. De fazer pedido e tudo mais, daí paga no Pix, paga como quiser. Ó, você vê, não tinha isso. Tá lembrando isso, eu comprei presente pra minha tia do interior de Sergipe pelo WhatsApp. A Cacau tinha esquecido disso. Eu já vendi produto, minha loja vendeu produto pro Canadá. Olha aí. Você tá brincando? Foi despachado pelo correio. De alguém que, tô com saudade de comer um Cacau Show. Sim, Argentina, Portugal. Pra você ver o tamanho, já começou uma internacionalização e nem saber. Parabéns. E aí chega pra você tem uma loja em Caieiras e tá vendendo no Canadá. Isso é mundial. Olha aí. A tecnologia promove isso, não tem barreira, né? É um clique. Mas eu nunca tinha escutado uma história dessa. É muito bacana. Tanto é que quando chegou a como mensagem... você recebe? O cara é daqui, né? Aí chegou a mensagem, a pessoa falou que ela era apaixonada pela Cacau. O número já era diferente. Aí eu já fiquei, esse negócio aí é golpe, né? Esse número diferente aí, o que será? Aí, conversando, ela falou que ela é apaixonada pelo La Creme, que ela mora no Canadá, só que tem uma parente dela que próxima da minha loja, se ela poderia fazer o pedido e essa pessoa depois ia lá, mas ela ia deixar tudo certinho, tudo pago. Aí a gente falou, tá bom, né? Vamos ver o que ela quer. E ela escolheu lá os produtos, mas assim, foi uma caixa enorme de produtos. Que legal. E aí você fala assim, nossa, como assim? A pessoa vai receber um chocolate lá do outro lado, lá né? Eu tô curioso pensando por que justo a loja X, né, tua? Não, a questão da proximidade. A pessoa a pessoa morava ali próximo à minha loja. Tinha vínculo no local. E aí, só que aí virou hábito agora. Ela compra sempre. Olha que legal. Sempre. Ótimo. E aí, assim, a gente fala assim, nossa, olha o tamanho dessa marca. Na pandemia também, né, que a gente teve que sair da zona de conforto, teve que se reinventar. Porque você estava com quantas lojas nessa época? Eu estava com 5 lojas. 2020. Isso. E aí a gente falou, e agora? Esse estoque aí, já chegando Páscoa, como que a gente vai vender esses produtos com loja fechada? Né? Porque assim, esse canal não era um canal assim tão forte na Cacau. Hoje, para mim, ele representa... A maioria das empresas não era. Sim, hoje representa para o nosso grupo 8% do faturamento. Né? E nas tuas unidades, você tem ideia? E 8% do faturamento. Tá. Isso. E aí, não tinha aplicativo a nossa região não tinha aplicativo de entrega, tipo o iFood não tinha. Foi implantado tudo durante a pandemia. E quando você pega os endereços, porque a gente não tinha nem um hub de entrega, a gente mesmo que tinha que entregar. Aí a pessoa faz um pedido, fala, nossa, cara, vai entregar? Fica meio descrente, né? Vai procurar no Waze e coloca o endereço nem consta. Você vai ver uma rua bem final, bem longe mesmo, que mal tem pavimentação. E aí quando você chega, você fala, mas onde é essa rua? É sempre referência, né? A terceira depois do mercadinho. E aí você coloca no Waze e você não encontra. E aí isso foi o que deu um gás, acho que pra gente na pandemia, a fazer esse negócio, tipo, eu não fracassar. Porque eu não poderia falar assim, pandemia, eu vou fechar minha loja. Porque muita gente a gente conhece de vários segmentos que acabaram fechando seus negócios. Não conseguiram manter, né? E aí, quando você chega numa rua que é uma pessoa que fez um pedido para os filhos, e aí as crianças começam a falar, mãe, chegou o Cacau Show! E aí, de repente, a vizinhança inteira vem falando assim, mas como é isso? Vocês entregam? Entrega! E ali você já tá com o cartão já certo para dar o telefone para a pessoa. Pode ligar lá que a gente entrega. Aí você fala assim, como eu vou deixar essa marca morrer? Não posso, eu tenho que fazer acontecer. Então, assim, é uma coisa assim que dá um gás, assim, quando eu vejo, assim, as crianças, as pessoas que
que fala assim, nossa, sabe, é gratificante isso pra gente. Isso é bacana, trabalhar com a marca que gosta. Tem uma coisa, a gente tem algumas matérias no portal falando de momentos de crise. E muita gente, tá mudando o governo, que nem a gente teve recentemente, a gente faz pesquisa, vou esperar mudar o governo, vou esperar passar a crise, sempre alguém esperando. E você abriu, depois da pandemia, 2 franquias, Cida abriu franquia pós-pandemia também, e nem dava para dizer muito pós, porque 2021 estava tudo muito incerto, né? Começou o ano muito ruim, depois foi melhorando, mas você já estava com plano desde o começo do ano. 2020, a Alain vai lembrar, uma vez a gente foi almoçar e eu falava, caiu todos os números, mas eu acho que quem está procurando é o melhor lead de todos os tempos, porque com tudo aquilo que estava acontecendo, a pessoa buscando abrir um negócio... Isso é ter espírito empreendedor, porque o cara está acreditando muito mais momento, nele, né? E na marca que ele seleciona do que todo o resto pode influenciar. E você vê, e você fala, entra governo, sai governo, mudamos o governo, cada uma está com a intenção de abrir mais uma loja nos próximos tempos. Claro que a gente tem que observar o aspecto macro, até para a gente entender, olha, como eu me preparo para enfrentar. Mas congelar, retrair, a gente, veja, Cacau Show está indo, esse ano completa 35 anos. Quantas trocas de governo tiveram, né, de lá para cá? E a gente brinca, rapaz, porque assim, a gente está de olho no PIB, mas a gente quer saber do PIC, o produto interno da Cacau. Quanto a gente consegue crescer, gerar... O Adir tem uma fala que é espetacular, né? Que o franchise é um sistema que gera prosperidade, e eu acredito muito nisso. Também, muito. Então, claro, a gente respeita, mas no final do ano passado a gente teve algumas situações assim, de leads que estavam em processo, falou, olha, eu vou preferir esperar. Cara, a gente respeita, né? Só que vai ficar para trás. Assim, nós estamos completando um ano de 1000 operações, e vamos ano que vem continuar. De novo, a gente tem que se estruturar para entender a melhor forma de fazer, mas não estagnar. Não, porque não tem momento certo, idade certa. É você que tem que estar não existe, focado que nem vocês estavam para fazer isso acontecer. Coisa que você vai fazer tem um risco. Perfeito, né? Perfeito. E se a gente não for com aquela vontade de assumir, de trabalhar, aquela responsabilidade de você gerar um negócio, você não consegue. A gente estava até antes de começar, estava falando que uma vez perguntaram, ser associado da BF traz segurança de que tudo vai dar certo no negócio? Traz credibilidade, segurança não. Cacau Show, tremenda marca, é associada da BF, vai fazer 35 anos, mas você escolheu o ponto errado, não se dedica e não está focado, Exatamente. Eu acho que você percebeu isso, né? Muito, e se não se dedicar, acho que é qualquer negócio, seja... né, eu acho que você tem que se dedicar e afinco e vai. E na escolha certa, eu acho que da franquia, né, do que você vai abrir, porque também tem muita coisa no mercado que você também não conhece, que está novo, e eu acho que a Cacau Show foi uma escolha, eu pensei, por mim, né, eu pensei assim, era uma paixão antiga, eu era consumidora direta da marca, e é uma marca que já está consolidada no mercado há muito tempo. Eu acho que difícil, acho que é impossível errar, né? Tá pronta, né? E assim, a gente está aprendendo todo ano, porque veja, ainda assim a gente erra e acerta. O saldo de acertos tem sido muito maior, graças a Deus. Né? Mas assim, o que a gente teve um franqueado que ele foi durante 30 anos, ele trabalhou 30 anos na Garoto, seu Jurandir, na área comercial da Garoto. Né? E vendia chocolate para Cacau Show. Como assim? Porque lá atrás, a Cacau Show foi fundada em 88. Né? Então, nos primeiros anos, não tinha volume para fabricar o chocolate. Então, você comprava cobertura para moldar. Né? Desde 2000 que a Cacau Show produz o próprio chocolate. E ele se aposentou da Garoto e foi ser franqueado Cacau Show. E ele tinha uma fala que é o seguinte, quando ele foi ser franqueado da Cacau, Beno, ele tinha mais Páscoas do que a Cacau Show. Né? E ele falava para nós um negócio que era o seguinte, falaram, não, em geral, ali, patrono da Cacau, uma Páscoa nunca é igual a outra. E eu nunca esqueço disso, porque, assim, claro que a gente tem uma bagagem muito grande, isso contribui para que as pessoas acreditem na marca, mas a gente também fala, olha, no dia que a gente se colocar como dono da verdade, vai dar ruim. Né? Então, a gente também tem um processo de aprendizado contínuo, mas é importante que esse processo está sempre em prol do nosso cliente, esse processo, quando a gente erra, a gente entende que foi um erro na busca do acerto, e o saldo tem que ser positivo, né? Aqui não é aquela coisa do pai, né? A gente, do pai, da mãe, a gente quer, né, o melhor dos filhos, mas a gente erra, essa é a verdade. Né?
Isso que você falou tem a ver também com os momentos de crise. Tá tudo certinho, vem, putz, e agora? A empresa geralmente cresce nesse momento, porque todo mundo se une, tem que propósito, né, passar esse obstáculo. Sim. Esse negócio do digital teve o boom, né, dos últimos anos. Então tem que correr atrás, ainda tem chão, tem muita coisa incipiente acontecendo, a gente mesmo passa por isso lá. Essa é uma frente que a gente ainda tem muita oportunidade para fazer acontecer lá o digital, ainda tem muita coisa para a gente melhorar e oportunidades para ganhar mercado, né? E modelo de negócio, tem alguma coisa nova que vocês estão pensando? Sim, a nossa arquitetura de varejo está sempre pensando em alguma coisa, mas assim, a loja Smart, a loja Container, ainda tem bastante coisa para acontecer, né? Então, o ano passado a gente chegou a fazer um protótipo de um mini container e tal, mas a gente resolveu, por enquanto, parar ele porque a gente encontrou alguns problemas que não viabilizavam a operação nesse momento, porque, de novo, é aquela história, não é só jogar no mercado. Então, o que a gente começou a desenvolver ano passado, inaugurou no Carnaval, aliás, ano retrasado, que é começar a franquear a Superstore, né? Então, a Fabi falou que em algum momento, porque a Superstore e Megastore, quando a gente desenvolveu ela, pelo volume de investimento, a gente fez somente como própria. Mas a gente fez no ano retrasado a primeira Superstore em Osasco, com franqueado. Fizemos no ano passado a segunda em Cuiabá. Estamos com um processo agora de implantação da terceira, também em Osasco. E o perfil é justamente, não é porque a Fabi está aqui do lado não, mas o quê? São franqueados que já estão há bastante tempo com a gente, que já têm muitas operações e que eles entendam que fazem sentido para ele também. Porque aí, veja, nosso modelo de investimento que requer mais recursos, que é a loja Águia, é em torno a partir de 260 mil. A Superstore ela já vai demandar aí algo próximo de R$1 milhão pelo tamanho da loja. Então, é um projeto... Diária tem quanto? A partir de 180 metros para a Superstore. Então, de 180 metros até mais ou menos 300 metros, a gente caracteriza aí como Superstore. Os 300 metros para cima a gente chama de Megastore. Então, é um projeto aí que precisa ser bem pé no chão. Agora, de modelos mais pulverizados, por enquanto, a gente ainda tem bastante coisa para fazer com a loja Container e com o modelo Smart. Então, a gente ainda segue avançando esse ano. Tem chão. E para o Canadá, quando vocês vão? Não, já tem franqueado lá. Não, assim, a gente... Em quais países estão? Não, na verdade, a gente está só no Brasil, Beno, por enquanto. Achava que na América do Sul alguma coisa vocês já tinham ido. O ano passado, acho que inclusive, claro, conhece o Márcio, né? O Márcio Barbosa, ele está desde o ano passado na Colômbia, então a gente tem um escritório na Colômbia desde o ano passado, estudando possibilidades. Esse ano ainda tem uma grande chance da gente abrir a primeira loja na Colômbia. E a gente está com alguma... Assim, com conversa, com estudo, com negociação em Estados Unidos e Portugal, tá? Mas o que deve ter de mais próximo, esperamos que esse ano ainda, é a primeira operação no exterior na Colômbia. Que bacana. Olha, gente, quero agradecer vocês, o papo foi ótimo. Passou rápido, meu. Já? Falei que passava rápido aqui. Mas enfim, eu vou só pedir assim, Fabi, Cida, para dar uma mensagem aí, porque tem muita gente, a gente recebe todo dia perguntas e dúvidas, então a gente falou sobre salário, sobre segurança, credibilidade, vocês contaram um pouco do dia a dia do negócio, mas, Fabi, como você era antes de ser uma franqueada, independente se é Cacau Show ou não, mas o franchising ele é comum a todos, né? Isso que é legal, por isso que a gente faz a associação, né, que a gente está lá, a gente faz tantos amigos, tem muita troca. Tem a ver com franchise, que é o trabalho, a inteligência em rede. Então, o Alain troca informação com o pessoal de educação, que troca com beleza, que troca com serviço. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, em termos de produto e serviço oferecido, mas tem uma coisa chamada franchising que é igual para todo mundo. Ele estava falando, a gente nem sempre acerta. Mas quando erra, a Cida, quando entrou, já não pegou nenhum erro, ela só pegou os acertos, entendeu? Então a gente errou. Lua de mel, tem as fases do franqueado, né? De lua de mel, depois ele fica meio, podia fazer isso sozinha, depois, né, já tá nesse nível que a Fabi tá. Mas Fabi, o que era a Fabi antes e depois de ser uma franqueada, né? E multifranqueada no teu caso? Eu acho que eu ainda tenho que aprender muito, né? O que mudou para mim é a forma como eu enxergo as coisas. Hoje eu sou uma pessoa mais segura, eu era uma pessoa extremamente insegura, medrosa. Mas isso você diz por causa do começo da
Não, gestão a insegurança minha mesmo, né? E aí depois que eu entrei na Cacau Show, eu vi um mundo de opções, onde eu posso chegar. E aí eu me tornei uma pessoa, acho que mais segura, né? Que qualquer desafio que for proposto para mim, eu vou buscar, eu vou atrás, não vou desistir. E o que eu tenho para falar é isso, que quem quiser abrir um negócio, seja uma Cacau Show, ou seja qualquer outro negócio, para persistir, acreditar, não se deixar se abater pela primeira, talvez, decepção que você tenha, porque os problemas, eles existem e sempre vão existir, e nessa hora eu falo que a gente tem que ter o plano já, o A, o B, o C e o D, né? Não pode de cara já falar, tô entregando e não quero mais, porque você só vai estar trocando o problema, mas ele vai continuar, né? E é isso, que as pessoas acreditem, busquem e que com certeza o sucesso vai estar garantido. Você falou uma coisa muito legal, que acreditem nelas mesmas. Isso. Né? Porque às vezes é com insegurança, mas às vezes a coragem tem que ser maior do que a insegurança, né? Porque senão você não dá um passo para frente, você não sai de casa. Tem nada. Cida, você. Bora lá. Eu acho você ainda está num processo de transformação. É uma relação, eu acho que como todo negócio, é uma relação como se fosse um casamento, né? Tem altos e baixos. Não, a vida é assim. Eu ainda tô naquela lua de mel, franqueada nova. Mas eu acho que todo mundo tem que acreditar no que realmente quer. A minha loja, a escolha da minha franquia foi sensacional para mim. Mudei muito em relação à minha liberdade financeira e minha liberdade pessoal, como eu falei. E eu acho que quem quiser... Você acredita que esses foram um dos maiores, até agora, né? Um dos maiores ganhos para você? Do que você era lá na empresa, aquela coisa mais... lá sim, que é formatado, seguro, né? Você tem horário para entrar, você tem... Não que nós não trabalhamos muito mais. Mas eu acho que você está trabalhando, você tá trabalhando no que é seu, no que você gosta, no que você acredita. Eu acho que se todo mundo fazer isso com amor, com afinco... E você tem um caso interessante, vocês duas, né? Poderia amar Cacau Show produto. O produto é uma coisa, ser dono e vender, e o dia a dia, e a loucura de Páscoa e Natal, fala, Deus do céu, onde eu fui me enfiar? Né? E que pode ser, eu acho que a Alain deve ter muita história disso, a gente estava falando de repasse, você está na lua de mel e passou um tempo, puxa, o teu momento de vida, né? Faz parte, né, Alain? Faz parte, pode acontecer, né? Porque quando a gente faz um negócio, a gente fala para o franqueado, a gente quer que você esteja com a gente daqui a 5, daqui 10, daqui 20 anos. Agora, pode acontecer no meio do caminho da pessoa não se identificar mais com aquele segmento, com aquela marca, com a cultura da franqueadora. E o nosso papel também é ajudar naquele momento, Beno. O nosso objetivo não é que a pessoa, quando ela deixe a rede como, sabe, com a má recordação de que, olha, aquilo foi um mau negócio para mim. Pode não ter dado certo. O que a gente espera é que tenha sido deixado pelo menos o aprendizado e que a gente consiga conduzir, quando acontece essa saída, da melhor forma possível. Né? Agora, tem uma coisa aqui que tanto a Fabi quanto a Cida trouxeram aqui, que é muito, muito legal, muito bacana, porque a gente fala muito a responsabilidade do franqueador, né, junto com o franqueado, porque não pode ser uma responsabilidade só do franqueador, do negócio dar certo, do negócio dar retorno, e tem que existir. Mas tem uma outra dimensão, rapaz, que às vezes a gente não se dá conta, que a gente ouviu aqui, olha, eu era muito insegura, e agora eu não vou nem, sabe, puxar para a Cacau Show, mas para o sistema de franquias, o quanto às vezes a gente não enxerga essa dimensão. Eu consegui ganhar autoconfiança, eu consegui ser mais forte aqui, olha, eu não tinha liberdade, eu consegui dirigir minha vida. Então, o quanto os franqueadores têm de responsabilidade, não só, claro, com o capital da pessoa que está investindo naquele negócio, mas com a vida da pessoa, né? Então, o sistema de franchise, eu adoro. Aliás, são poucas as pessoas que eu conheço que entraram no sistema de franchise para trabalhar no sistema de franchise e saíram. A maioria eu conheço entram e ficam porque ele é apaixonante justamente por esse negócio ser tão colaborativo, né? Se fala atualmente, de uns tempos para cá, em economia colaborativa, quando às vezes eu vou bater um papo como hoje em algum lugar, eu falo, gente, o franchise traz esse conceito de economia colaborativa desde que nasceu, né? Porque essa rede de negócio, ela permite muitas trocas.
né? Então, por exemplo, a Fabi e a Cida falaram, pô, a gente não se conhecia ainda. Acho pouco provável que elas não passem o resto da vida agora trocando figurinha, entendeu? Então, o sistema de franquias, ele traz muito consigo essa coisa de trabalhar, sim, para o retorno financeiro, mas também para gerar toda essa dimensão, essa elevação na dimensão humana, né, das essa pessoas. Identidade pessoal, né? Pois é. Você sabe que você me lembrou de um papo que eu tive com um amigo nosso, tem uma consultoria financeira, o Marcinho Abelberg, sabe quem é? Sei, claro, Blue Numbers. E óbvio, você não saber gerenciar o dinheiro, né, da empresa é um dos maiores motivos de quebra de qualquer negócio. Mas ele me falou assim, pô, e uma das vantagens do franchising é o suporte, porque o pequeno empresário não tem suporte de nada. Ele não tem suporte de advogado, de ponto comercial, de ter lá um consultor de campo, do marketing, não tem nada, ele está sozinho no mundo. Não tem uma Fabi para conversar com a Cida, para conversar com a Alain e mais, sei lá, 1000 franqueados que vocês têm lá. E isso faz uma diferença e deixa o negócio muito mais longevo. A gente não está sozinho, né? O negócio de não estar sozinho. Aquela segurança, na verdade. Não, e ainda é um negócio que é igual. O teu, não é que mudou a região, mas deve ter similaridades. Tratamos da mesma coisa. Imagina até que entre as tuas 7 lojas, deve ter diferença de público, tem diferença de mix de produto entre as lojas, alguma coisa assim? Mix muito não, parecido. mas público sim. Então, você trata de... e Alain, me vê um negócio aqui que você falou que já tem franqueado com mais de 20 anos, já tem processo... Pô, Boticário, que é outra orgulho nacional, eu sempre te conto essa história, né? Que são as grandes, as ícones. Acho até que Boticário deve ser referência para vocês, né? Sempre. Boticário sempre foi... Vocês foram para esse lado de presentes também, como chocolate, então deve ser referência. Eles têm uma coisa de sucessão muito forte, né? Da segunda geração, terceira geração, vocês já estão nessas ou não? Então, o Boticário ele sempre foi um modelo para gente, de todo mundo. Negócio, de localização de ponto comercial. E, rapaz, não tenho vergonha de falar que não foram poucas as reuniões de expansão que eu fiz lá atrás até hoje. Nossa turma fala, olha, putz, o que é um ponto bom? Claro, hoje a gente já tem muitas ferramentas de geomarketing e tal, mas lá atrás a gente olhar onde é que está o Boticário. E esse processo, que é muito bem estruturado do Boticário de sucessão, é algo que para a gente também, a gente começa, você fez essa pergunta muito adequada, porque a gente começa daqui a uns 2, 3 anos entrar nesse processo, né, de colocar isso no pipeline, porque já temos franqueados que eles estão... Poxa, por exemplo, tá? A gente teve ali eram 3 irmãos no ABC que eles tinham loja conosco, super, assim, pessoas super bem-sucedidas. Os 3 deixaram o mercado corporativo, cada um tinha sua loja, mas eles, né, viviam juntos e tal. E num determinado momento, eles viraram pra gente e falaram, a gente quer vender as lojas. Pô, a gente chamou eles lá para fazer uma reunião. Nem todo franqueado, quando fala que quer vender a loja, a gente chama lá. Claro, a gente conversa, entende, mas não, vem cá. Nós aceitamos. Né? Peraí, porque eram pessoas que a gente dava super bem e tal. E eles falaram, olha, a gente já tinha bastante tempo com a gente. Olha, a gente, pode ser até que daqui 2, 3 anos a gente procure vocês de novo para voltar a ser franqueado. Mas a gente quer viajar. Eles não eram casados, os 3 irmãos, né? A família eram os 3 ali. E nesse momento, por exemplo, rapaz, não tinha ali uma linha sucessória. Então as lojas foram vendidas e tal. E mesmo com pais que de repente chegam num momento que eles falam, olha, agora deixa meu filho tocar e tal. Então é algo que a gente, é mais um aprendizado que a gente vai começar a desenvolver nesses próximos anos, necessário, né? Então você vê como é a importância do suporte. O Boticário, uma das redes mais antigas, né, do franchising, né, eles sentiram que num determinado momento estava vindo os filhos assumirem, né, o que os pais começaram a plantar lá atrás e deram todo o suporte. Imagina você poder, você que tá com a tua filhinha aí de 8 anos, né? Tem um de 15 também. Já tem um de 15, já. Daqui, sei lá, que seja 10 anos, ainda tem chão, né? E com um processo muito sério, tá? Que teve casos já que os filhos não foram aprovados para dar continuidade. Né? Então, sim, isso é importante, né? Porque não foi só questão de sucessão porque é filho. Melhor vender e ter o patrimônio do que acabar diluindo tudo, né? Então, incrível. Ó, Mari 2, eu não ia chamar, mas vou chamar. Vem cá, cuidado com o fio aqui, não vai derrubar tudo, pelo amor de Deus. Mas, pô, os 2 grandes incentivadores têm que estar aqui, né? Chega aqui. Você é o Marcos. O Marcos. Fica aqui atrás. Marcos e Mário, só para me sacanear aqui. Fica aqui atrás da esposa. Isso aí pra gente... Não, vocês vão falar uma palavra aí sobre o que vocês viram aí desses últimos anos, o apoio.
Fala, Marcos. Permitiu o Mário falar primeiro, ele tem mais experiência. Quer tempo para pensar, isso aqui é esperto. A minha vida foi o ramo de supermercado. Eu sempre acreditei na franquia. Sempre acreditei na franquia. E olha, para achar a primeira loja, você acredita, eu levei 2 anos atrás do ponto, a loja de Caieiras. Uau! Eu queria aquele ponto ali. Aquele ali era o começo. Foi ali, foi tudo. E a gente acreditando, viu? Não é fácil, mas é muito bom. É muito bom mesmo. Tem que trabalhar. É uma marca sensacional. E é que nem a Fabi falou, né? Mesmo casal, pô, também sou casado, a gente sempre tem os altos e baixos, né? Tem. Então não é difícil, não né? vem nada fácil nessa vida. Não, né? não. Trabalha a esposa. De 4 anos pra cá, ele tá trabalhando comigo. Agora estão juntos? Agora tá trabalhando. Mas daí vocês, você faz isso, eu faço aquilo, porque senão também é loucura. Não. Cada um... Pra não gerar conflito também, né? O meu cunhado é financeiro, era operacional e eu tô pegando aí um pouco. É verdade, ainda tem teu irmão lá que você tinha falado. Aí meu irmão continua sócio. Uhum. E aí tá com a gente até hoje. Isso também é uma pergunta recorrente pra gente, trabalhar em casal, trabalhar em família. Se não tiver um combinado, conversar muito e saber que vai ter hora que o bicho vai pegar, né? Mas deixa o PJ de um lado e o PF de outro para não enlouquecer também, né? Tem que conversar muito. Você tem um cara aqui para procurar ponto comercial, o cara é focado, né? 2 anos queria por isso aquele tem ponto 7 lojas, e o ponto deu certo. Loja. Aproveita, então, consultor aí. Marcão, e você? Como é que tá sendo essa experiência? Você tá na operação também ou você ajuda lá de vez em quando? Eu dou uma singela contribuição, na verdade, né? Mas você apoia a Cida, isso é uma tremenda. Ele fica no escritório. Ah, tá. E eu puxo. Eu tenho meu escritório, eu trabalho com minhas coisas, a gente abre a loja junto, eu deixo ela de manhã e normalmente a gente pega, eu vou e volto com ela para casa no mesmo dia, todo dia assim, praticamente. E aí eu dou um apoio em alguma coisa mais de pedido, de compras, e ela fica fazendo a administração toda da loja mesmo, com o funcionário, lidando, os problemas do dia a dia, se acontece que tem alguma intercorrência na loja, ela que resolve, ou quando ela não tá, porque tem algum compromisso fora da loja, o pessoal liga para ela, tudo é com ela que resolve. Lá a gente não tem gerente, porque é uma loja só, né? Então são 2 funcionários, e o dia a dia da loja, ela que toca tudo lá. Legal. Eu só incentivo aqui a decisão que ela tomou lá atrás. A única coisa é que quando ela procurou querer montar alguma coisa, eu já tinha montado outros negócios e acaba não dando certo por diversos motivos. Eu falei para ela, pensa na franquia. Como ela já gostava da Cacau Show, eu também já conhecia a marca, né? Falei assim, a Cacau Show é uma boa, vamos entender como funciona, qual que é o custo disso, retorno, alguma coisa assim. Procuramos tentar falar com alguma outra pessoa que já tinha loja. E partimos para o mundo da Cacau Show mesmo. Agora, como ela já disse, estamos tentando buscar uma segunda loja próxima do bairro, outro local. Vamos ver o que vai acontecer aí. Você vai querer? já vamos aqui negociar 2 lojas. O programa rendeu. Alain, vê uma coisa que é bacana. O suporte deles, eu acho que é fundamental para esse sucesso. Acho que não... A gente fala muito disso já, acho que trocamos conversa sobre isso. Se a família não estiver junto nessa empreitada, né? Imagina se fosse o contrário, um falando, não faz isso, você tá louca, e sabe, o tempo inteiro, né? Você já, toda a insegurança de abrir um novo negócio, investimento, se não tem esse apoio familiar, não tem como ir em frente. São projetos de família, né? É um projeto de família, né? É o dinheiro da família, né? Do casal. Sim. A gente compõe 2 rendas hoje, mas é dinheiro nosso. Né? Sim, mas um apoiando o outro, um acreditando no sonho do outro e tá lá junto, né? Senão tá louco. Junto já é difícil, imagina, né? Não estando junto. Eu sempre falo, né? A gente não vende chocolate, a gente vende emoções. Opa! É isso aí. Você vai o cliente vai na loja, você vê lá, quando vê assim, nossa, você sabe? Aquilo ali dá aquele prazer. O pessoal, sabe, fica aquela emoção. Eu sempre falo ao pessoal, nós não vendemos chocolate, vendemos emoções. Mas tem comida, tem coisa que remete muito à infância. Não, tem muita história. As lojas promovem muitas histórias. Chega a avó que vai comprar um presente para a filha, mas ela começa a contar de quando a filha vai comprar um presente para a neta,
Mas antes da neta, ela começa a contar de quando a filha conheceu o marido, né, lá atrás, para depois vir o neto. Pedido de casamento acontece nas lojas. Pessoa que vai com uma joia para colocar, para fazer uma cesta e colocar ali para presentear ou pedir casamento. Aniversário. Enfim, tem muita história que acontece nas lojas. Teve uma menininha apaixonada pela marca que foi fazer aniversário na minha loja. Olha aí, Ah, que legal. Uma graça, uma graça. Foi fazer com bolo, com uma gracinha. Muito legal. Uma graça. Muito legal. O Tem gente produto que ajuda, o faz segmento fila, ajuda, né? Você sabe que nos Estados Unidos tem algumas redes que os caras dormem lá, em frente à loja, até o dia da inauguração. Coisa de americano maluco, mas tem um brasileiro maluco. A gente ainda assim. não chegou no estágio da pessoa dormir, mas de fazer fila para inauguração já. Ah, olha aí. Puta, que legal. E ficar o dia inteiro com fila, né? E vir na Páscoa ficar o dia inteiro para comprar o ovo de Páscoa. Ainda ali, bem. né? E continue Enfim, assim sempre, né? E que a gente consiga melhorar para diminuir a fila e vender mais. Mas legal ter uma filhinha também, claro. né? Você não, sabe... a Páscoa, nossa, né? Geralmente antes da gente abrir a loja, Tem não fila. sei se Não, tem fila. Eu tava Isso é verdade. Semana de Páscoa, 2 horas antes da loja abrir, as pessoas fazem fila. Tava eu e meus funcionários tomando um café na padaria muito cedo e já vieram. Vocês vão abrir que horas? Olha, Falei, 7h30. Isso é... E uma sem filinha na... Páscoa é terceira, como a Fabi falou, terceira guerra Guerra mundial. Mundial. Ficar preparada pro combate. É isso A aí. guerra do chocolate. Você sabe, eu sou louco pelo Taco Bell e eu brincava com o pessoal que a gente conhece do franchise. Você tem que trazer o Taco Bell pro Brasil que eu garanto o faturamento de uma loja. Aí finalmente o pessoal que era lá da família do Carlos Martins, né, trouxe, abriram no Itaim. Eu fiquei 2 horas na fila para comer um burrito lá. E daí rolou uma dinâmica, eu ganhei um boné, eu tenho um boné da Taco Bell. Esse ano Fã da marca. Fãs, maluco pelos caras. Daí esse ano a gente foi pra aí falar com o pessoal da BF, a gente passou na sede da Taco Bell, tirei foto, só que tava fechada por causa da pandemia. Né? Então tem essa história. Alan, em seu nome, o Daniel que não tá aqui, Alexandre que não tá aqui, não dá pra trazer todo mundo, mas parabéns, assim, é um orgulho. Um case mundial, 1.500 lojas em 2 anos. Temos 2 aqui que compraram um de /1.500, 2 de /1.500. Então é muito bacana ouvir essa história, conhecer, se aprofundar um pouco mais do que é o universo de uma franquia. Primeiro programa que a gente só tem um franqueador aqui, uma marca. Então para mim é super uma felicidade, ainda mais vocês. E é isso, então franquias ao vivo hoje com a Alan, com a Fabi, com a Cida, os maridões, o Marcos e o Mário. Né? Hoje eu tô bom de nome, né? Leozinho, tem a galera aqui da Cacau que veio acompanhar. Rafael, obrigado, Deus, gente. Jéssica. A Jéssica e o Rafael. Danilão já tá louco para ir embora, para você ir no banheiro. O Leozinho com a gente. Então é isso aí, obrigado. Franquias ao vivo, para vocês entenderem um pouco mais o que é franchise e estarem aí com a gente, tá bom? Valeu!